Estamos de regresso, caro telespectador, já são 9 da manhã em todo o país. O momento é para falarmos da construção anárquica ou em zonas de risco, assim como também iremos falar das ravinas em Angola. Ora, convidamos então o engenheiro Wilson Neto para esta abordagem necessária neste nosso programa, olhando para a atual realidade. Chove em Luanda e sempre que há chuva há danos. E as causas já conhecemos e essas causas é que devem ser então combatidas. E de que forma? Com sugestões de técnicos que conhecem a matéria e que podem sim dar solução ao problema. É difícil? Pode até ser, mas possível é. Isso é uma certeza. Não é, Wilson? Bom dia. Bom dia, Sr. jornalista. Bom dia, telespectadores. É uma possível solução, é um problema no nosso país quando trata-se de construções anárquicas. Sabemos nós que Luanda, por enquanto falando de Luanda, é a cidade acolhedora de muitos angolanos que vieram do interior. E sabemos nós que passamos com muitos anos de guerra, e de lá para cá só foram construções anárquicas, atendendo que o nosso executivo tem feito muito para dar solução a essa situação, mas é da mesma situação que estamos a tentar realçar e tentar resolver de uma ou de outra forma, mas estamos a ver sempre dificuldade no que condiz Luanda a situações de construções anárquicas. Vamos falar a nível de alguns municípios de Luanda que praticamente 50% de construções foram construídas com construções anárquicas. Sabemos nós também que o desafio do executivo é tentar selecionar esses mesmos problemas, mas não vemos como selecionar esses problemas porque nós angolanos continuamos a fazer e a cometer os mesmos erros. Erros esses que continuam, mas sob o olhar impávido de muitas das vezes das áreas fiscais das administrações. Não há aqui o plano urbanístico, né, em algumas zonas que vão surgindo em Luanda. Não. Por quê? Porque as zonas urbanas na cidade de Luanda, estamos a falar agora em Talatona, projetos de centralidades, também já vêm com esses problemas, já vêm arrastando com esses problemas. Vamos então realçar que, atendendo muitas outras situações que esses municípios urbanos têm levado a cá, é mesmo construções anárquicas, porque uma implementação de um projeto merece a aprovação do fiscal da administração e a aprovação talvez mesmo do próprio diretor da fiscalização a nível do município. E estes mesmos fiscais é que têm que indicar, saber se esse local é uma zona de risco ou não. E estamos a ver agora muitos problemas de situações de inundações de águas, até em projetos mesmo de alto padrão, condomínios de alto padrão, a serem engolidos pela água da chuva, porque são construções anárquicas. Mas essas construções às vezes foram também autorizadas. O governo, desta parte, às vezes autorizou que essas empresas, esses construtores, constroem mesmo nessa zona de risco. E o governo tem conhecimento que aquela zona é uma zona de risco. E nós, engenheiros civis, que são os construtores e os fazedores da matéria da área da construção civil, que são os tais diretores técnicos dos projetos, implementam os projetos sem acautelar, sem ter o maior cuidado a nível da zona ambiental. Então, construímos, às vezes, projetos muito caros em zonas de risco e aquele projeto perde validade após as chuvas. Então, temos esses problemas realmente. Falta consciência da parte do cidadão, porque o que acontece é eu reúno algum valor monetário, compro material, compro um terreno de um primo, de um amigo, de um desconhecido e parto logo para a construção sem ter o conhecimento, primeiro, sem dar a conhecer a administração, muito menos ter o conhecimento, por exemplo, geológico ou geotécnico do próprio terreno. A resposta está aí mesmo, já. Comprou num primo, num amigo, numa tia, ou no SOBA, e vamos logo fazer a implementação do projeto. E sem antes contactar a administração ou a área que tem a ver com o loteamento daquela zona. Exato. Vamos construir sem sabendo que ali naquela zona é uma bacia de retenção de águas fluviais e naquele momento que comprou o terreno não está a chover, está seco, está plano, está bom, vou implementar o projeto. Sem acautelar também, queremos gastar menos do material de construção, não temos uma viga sustentável, um material credível para
pelo menos erguer a estrutura no nível que condiz com a cota de casas já existente naquela zona, ainda que a gente não solicite a administração. Mas pelo menos temos que ter aquela mentalidade de dizer, não, se a casa do vizinho está naquela cota, por que não vou ter com o vizinho para saber por que a casa está naquele nível? Exatamente. E eu crio condições para implementar a minha casa naquele mesmo nível. A situação da casa ficar soterrada. Sim. E comprar terrenos ilegais também É um outro problema. problema. Que pode envolver até a um julgamento. Sim. Depois surgem litígios e outras situações. Agora temos já um órgão que gere sobre os terrenos, tirando agora aquela zona de Viana, Bengo, Luanda, Bengo, que é a zona econômica, já temos agora um órgão que gere as vendas de terrenos. E essa mesma empresa, esse órgão do Estado que gera as vendas do terreno, também não sabemos nós se está orientado e acautelado em situações não credíveis a nível de vendas de terreno. Exato. Porque eu vejo terrenos, loteamentos na centralidade do Quilamba, que está a custar uma boa fortuna, mas o terreno é uma zona perigosa. E os projetos que o mesmo órgão do Estado está a vender, às vezes é um terreno que não tem qualidade nenhuma, mas é um valor muito alto. E será que aquilo também não é uma construção anárquica? Ou é Também zona é. de risco? Também é. Porque é zona de risco, porque após o empresário investir o seu projeto naquela zona, vai sofrer danos, porque vai perder o projeto todo. Os mesmos projetos do Estado, que é as centralidades, muitas centralidades a nível do nosso país estão a ser construídas em zonas de riscos. Digo eu, a centralidade do Dundo. A centralidade do Dundo já tinha ravinas existentes naquela zona. A centralidade do Sequel tem uma bacia de água, de contenção de água, com mais de uma extensão de mais de 2 km. Uma bacia de contenção de água. Está lá. É existente. A centralidade já encontrou aquela bacia. Se aquela bacia algum dia acontecer alguma coisa, a centralidade desaparece. Já houve momentos que choveu e a casa invadiu os edifícios, principalmente os restos do chão. Vamos agora falar sobre o Quilamba. O Quilamba também foi construído. Nós sabemos que quando temos problema de chuva, temos problema com o Quilamba, com a centralidade do Quilamba. Então, qual foi a solução? Será que os técnicos não tiveram aproveitamento daquela zona? Não fizeram reconhecimento? Não fizeram levantamento do solo? A centralidade foi implementada com menos de uma cota a nível do chão. Estamos a falar menos de 1 metro a nível do chão. E nós sabemos que o Quilamba, a parte de 60 para aqui, para vias para esse Fidel de Castro, tem uma bacia de retenção. E aquilo, o dia que temos problemas de muita chuva, essas cargas fluviais que estamos a receber, o Quilamba pode ter problema. Mas por detrás invade. Sim, mas por detrás do Quilamba tinha muitos espaços com bom aproveitamento e posicionamento da estrutura, que tínhamos que ter acautelado, ou se não, pelo menos a centralidade por completa, ter uma cota máxima a nível do chão de 2 a 3 metros de altura. Toda a centralidade, que não era difícil, ou que não é difícil, pelo menos os edifícios. Fomos implementar a Vila Pacífica. A Vila Pacífica também é um problema. Está abaixo do nível da cota do chão. E é um problema também quando tem... Isso também são construções anárquicas. Não podemos só olhar para a zona suburbana, onde os bairros estão ali conforme estão. Também as próprias centralidades apresentam alguns problemas que podem acarretar vários riscos técnicos e humanos. Sim, mas isso agora vamos estar a ficar com dúvida se é problema do governo, da fiscalização, ou problema da empresa executora. É aí onde a gente vai implementar, vai ter os respectivos problemas, porque sabemos nós que 50%, repito, 50% das construções anárquicas a nível de Luanda é por motivo dos irmãos nossos que vêm do interior. Nós todos que viemos do interior, chegamos em Luanda, vivemos na casa do primo, mas a modesta parte aparece um espaço próximo da casa do primo e vou negociar. E fecho a rua, inclusive. Pronto. E sem saber qual é a existência daquela rua. Eu vejo muitas casas que estão ao fim da rua ou a fechar a passagem de águas fluviais. Pois. Esse é o outro grande problema. A passagem, as linhas da água, onde constantemente construímos, teimosamente, desviamos inclusive achando que a água vai bater na minha parede e a parede vai resistir, a água segue outro curso. E depois, no final de tudo, quando os danos surgem,
aparecemos a apontar, a dizer que passamos por isso e passamos por aquilo. Tudo bem que não esperamos que as pessoas sofram, não é? Mas infelizmente, muitas das vezes, nós procuramos o problema e depois não conseguimos dar resposta. Um dos problemas que a gente tem implementado é, começamos o projeto, já sabemos que aquela é uma zona de risco. E implementamos o mesmo, por exemplo, fizemos a fundação e metemos um caboclo aí de 50 centímetros a 60. Sabemos, não, a água fluvial quando vai vir vai bater aqui. Esquecemos do vizinho que vai construir a posterior da minha casa. Esquecemos do vizinho que vai construir de frente da minha casa e por detrás. Então, a minha casa que está ali, que é a primeira, eu tenho que ter a cota. E para ter a cota, para entulhar a mesma rua, eu tenho que solicitar a administração. A minha licença de construção já me obriga a algumas normas, porque o fiscal vai até a minha obra e vai até o meu terreno e vai dizer, não, nessa zona onde o senhor está é uma bacia de contenção, nessa zona onde o senhor está é autorizada a construção, mas para construir temos que fazer o reajuste do solo ou fazer um desnível para a tua estrutura ou a rua completa. Independentemente, e nós não queremos gastar mais para a rua completa, não queremos gastar para o aumento de solo. Queremos aproveitar aquela areia que sai no tanque, que sai na fossa, para entulhar a nossa casa e ter um nível satisfatório. Esquecemos o nível do quintal, que é a cota do quintal, que é a cota da rua. Fizemos o nível do portão porque temos que meter nossos carros. Enquanto não. Temos que nivelar o terreno por completo, ou uma cota única, que não prejudica nem um vizinho nem o outro, e aí podemos implementar as casas. Aí era um problema para se selecionar, para as futuras construções que vai surgir no nosso país. Muito bem. E olhando para Luanda, os bairros, os principais municípios já têm os bairros constituídos e fica uma missão muito difícil. A exemplo, por exemplo, do Rocha Pinto, por exemplo. Olhar para o Rocha, do lado externo, consegue-se ter uma ideia do quão a coisa não correu bem no passado. E não queremos repetir cenários desta natureza. E agora, surge o problema Ravinas, que volta e meia nos criam problemas, levam-nos ao corte das vias de comunicação, ficamos privados do abastecimento de água e de energia. Também é em função deste incumprimento das normas construtivas e o respeito ao urbanismo. Sim, porque falou há pouco tempo do Rocha Pinto, voltando nas construções anárquicas. Nós sabemos que mais de 500 famílias saíram na inclinação da Boa Vista. Boa Vista, sim. Essas famílias foram realojadas no Zango. Algumas com casas, algumas com tendas e pronto. Mas essas mesmas famílias voltaram para Boa Vista. Voltaram a fazer as mesmas construções com outras intenções para o governo voltar a dar casas para a construção, para receber e fazer negociações. Eles receberam casas boas no Zango e uns preferiram vender as casas e voltar para Boa Vista. Outros meteram a família lá, os filhos, e os pais voltaram a construir casebres na Boa Vista. A estrutura da Boa Vista não muda muito com a estrutura do Rocha Pinto. Também é desnivelada. Mas no Rocha Pinto já foram implementadas casas definitivas. E na Boa Vista foram implementadas casas descartáveis, casas de chapas e casebres, pronto. Exato. E no Rocha Pinto foram implementadas casas de alvenarias. Buscando agora a experiência. A nível do morro, estamos a falar a nível do Brasil, são países que a maioria da população vive em morros, em montanhas. Exato. Mas não foram construções anárquicas, foram construções autorizadas. Fora as favelas. As favelas, sim. Algumas favelas também, as construções também foram autorizadas, porque quando o governo mete energia e água... É porque há alguma aceitação. Há alguma aceitação. Então, se o governo mete energia e água para aquela zona, é porque o bairro tem que permanecer, tem que continuar. Podíamos também nós ter a mesma cultura de fazer aqui com Rocha Pinto. É um dos cartões postais para quem está a fazer o pouso de voo. Os turistas, não é? Vejam logo aquelas casas mal construídas, mal estruturadas. Temos ali o Cantintom, a parte de trás, que também está numa zona desnivelada. E temos ali uma vala que é o coração do nível das águas, a nível do Talatona, a nível do Nova Vida. Passa ali no Cantintom. Rio Cambamba. Rio Cambamba, então. Aquilo é dos anos indos. É antigo.
e nós construímos casas ali à beira do rio. Será que nós não temos medo de que um dia aquele rio... E temos tido casos de, por exemplo, sempre que chove, a água transborda e invade. Há residências ao longo do rio que são abandonadas. Não. Nós procuramos o problema e encontramos os respectivos problemas. Então, se a gente está ali para fugir dos problemas, temos que evitar ajudar o governo, por uma parte, e tentar fazer os projetos no local apropriado. Falando em ravinas, essas estruturas que são construídas anárticas são provocatórias de ravinas. Vamos agora ir buscar aqui, sem querer trazer problemas, a estrutura aqui da Via Express, aqui no Eza Paradise. Foram implementados condomínios de luxo naquele corredor da Via Express Fidel de Castro, o corredor entre o Eza Paradise até o Campo 11 de Novembro. Esses mesmos condomínios foram construídos em zona de risco. Esses mesmos condomínios foram construções anárquicas, porque ali é uma vala de água que vem lá de Viana, que vem após a vala do Bom Jesus. Sim. Adjacente, como a água fluvial não pode transbordar para a vala, por motivo da água, é para água de tratamentos para consumo. Então foi feita uma barreira, após da Refriango, uma barreira que receba as águas todas que vêm do Zango, vêm da Ex-Via, para o lado posterior. Aquela zona é a vala de contenção de água que vem desabar para a vala do Cantintão, que vem desabar pelaquela rua do 11 de Novembro, exatamente, que passa a via do Calemba 12, ali pela Pumangol. E passa pelo Calemba 12 e até... Esta água passa por aí. Mas o nosso governo deu licença a esses empresários para construir naquela zona. Então, mas também é uma construção anárquica. Agora temos o problema, mais 2 chuvas vamos ter problemas na Via Express, na via Express Fidel de Castro, porque já só temos agora 5 metros de circulação numa estrada de 12 metros. Já foram logo 4 ou 5 metros de ruído por ravina e a areia também está a invadir a respectiva estrada. E isto não acontece somente cá em Luanda, em várias outras províncias, as ravinas vão tomando cada vez mais lugar. A ravina já é um problema para o nosso governo, para o nosso executivo. A ravina são situações que acontecem. Ninguém projeta uma ravina. Mas é um fenómeno natural. É um fenómeno natural. Tivemos conta há tempos uma ravina ia destruir o nosso monumento estruturado no Quando Cubango. Já estava a aproximar para o Triângulo do Túmulo e íamos ter um fenómeno que foi construído com milhares de dinheiro, do dia para a noite, engolido pela ravina. Não obstante nisso, a centralidade do Zango 5000, também já temos 4 edifícios em risco. Certo. Passou agora em peça, mas eu visitei e já temos 4 edifícios em risco. E por incrível que se pareça, também já danificou o sistema de abastecimento de água a nível da centralidade. A população já está preocupada com falta de abastecimento de água por motivo das ravinas. As ravinas também são provocadas por construções anárquicas, porque se eu construir numa zona onde podia ser a passagem de água, a água quando vem para passar por uma outra zona, que não é o habitual, provoca ravina, porque aquela terra não está preparada para receber o fluxo de água. A nível de Luanda, ravinas é uma dor de cabeça, mas a nível do país ainda é pior, porque a nível do país as ravinas são muito grandes, com uma precaução muito grande, que destrói pontes, projetos sociais e mete muita família a relento. Ora, um ponto aqui importante, porque é verdade, Wilson, em alguns bairros, apesar da população construir em zonas de risco, mas as administrações, as áreas de fiscalização acabam por, digamos, autorizar com determinadas atitudes apresentadas por eles, porque chega a um acordo com o dono da obra e acabamos tendo as construções onde há. E esquece-se de um pormenor muito importante, só não sei a que se deve ser a falta de informação do povo ou dos construtores, que é a questão da impermeabilização.
Há muitas casas construídas em zonas de risco, conforme podemos ver, por exemplo, nessas imagens, e essas casas não oferecem qualquer tipo de proteção para com as águas, porque há zonas que são baldias. E no futuro teremos as estruturas a ruírem do nada. Este é um problema. Estamos a falar aqui de um projeto que o governo é que implementou, um projeto bem definido, que é a construções autodirigidas, que é a construção de casas sociais. Estamos a falar de Zango. A estrutura não tem fundação. Pois, aqui parece ter sido usado o sistema Radier, não é? Sim, Radier, que é só o betão de limpeza com uma malhazinha. Exato. E sem fundações dos pilares. E acontece isso. Pois. Há dias atrás, um dos engenheiros bem conhecido cá na nossa praça, fotografou a ponte daqui da Ponte Molhada. A Ponte Molhada. A parte de baixo já estava toda ruída, porque faltou sapatas em algumas zonas que tinham que ser implementadas. Os nossos fiscais, nós temos cometido alguns erros. Como? Não sabemos quais são os fiscais. Há fiscais que são contratados para um determinado fim. Pois. Vamos assim falar em terra a terra. Há fiscais que é para controlar as ungueiras. E há fiscais que é para controlar infraestruturas. Pois. Ou para controlar fiscal de obras. Esses nossos fiscais das administrações municipais, talvez também do governo, não sabemos nós se tem informação de fiscalização de obra. Fiscalização ambiental. E passam pelos bairros embargando obras. Vem obra embargada. Sim, o motivo. Não, falta de licença. Não só a falta de licença. Se já está a um nível de 50% de execução, que já tem alvenaria, temos que saber o porquê que ele chegou até a alvenaria. Por que não tem o documento de base? Se aquela licença que foi autorizada é só para a vedação do espaço, ou se era para a construção de um edifício de 2 pisos, por exemplo. Mas o fiscal chega na tua obra embargada. É o fiscal de cantina, é o fiscal do comércio, vou assim usar o termo. Tem o fiscal do comércio, tem o fiscal de infraestruturas, o fiscal de obras urbanísticas. Exato. O fiscal de cantina, o fiscal de comércio, é o fiscal que vai te notificar a dizer que a tua obra está embargada. Ou vai te notificar a dizer que não pode construir naquela zona. Mas agora eu me pergunto, como não posso construir se eu tenho todas as autorizações? Pois. Imagino se eu estiver legal. Como não passei pela administração, a minha licença passou pelo governo provincial para uma estrutura do Estado, por exemplo, um banco, então o fiscal vem dizer, olha, meu senhor, não podes continuar a construção desse banco por motivo A, B, isso. Mas não me disse que não posso construir porque aquela zona é uma zona de fluxo de águas fluviais ou uma zona de passagem de águas de chuvas, por exemplo. Ou uma zona para o futuro depósito de lixo. Qualquer coisa que está no plano diretor da administração daquela zona. Se eu já recebi a licença do governo, então o fiscal vem uma equipa. E essa equipa, não sabemos nós se está preparada para contrapor essa mesma situação. É aí onde vêm os erros das construções anárquicas. Por quê? Porque eu venho construir numa zona que não sou autorizado, pego a gasosa, dou ao fiscal e continuo a construção. Pois. Mas se eu for ao tribunal, o tribunal vai me dizer, os técnicos próprios da administração vão me dizer, o senhor não pode construir naquela zona por motivo A, B, Y. E aí os projetos vão andando. Mas acredito eu que temos um número reduzido da fiscalização a nível do nosso país. Por essa é que deve faltar algum casamento, algum acordo, porque os nossos técnicos de fiscalização têm errado muito no que condiz à atuação. É igual que temos apreciado que as guerras entre o fiscal e a zungueira é a mesma guerra entre o fiscal e o construtor anárquico, ou o fiscal, porque o mesmo fiscal é o meu primo. Se ele me der uma licença, eu posso implementar uma estrutura onde eu bem achar. Licença esta que muitas das vezes é do desconhecimento do titular da administração. O titular da administração passa a licença, tem uma assinatura no sistema e muitos fazem das suas com essas mesmas licenças. Nós somos angolanos e deparamos com muitas situações, por isso que agora
a PGR, a AGT e outros serviços têm pegado no pé para essas situações. E olha, por exemplo, para o que conseguimos mostrar aqui pela imagem, isso aconteceu na província do Luís, a ravina consumiu toda a estrada e vai colocar então viaturas, pessoas a limitarem-se em termos de circulação. Ainda temos como selecionar com esta pequena imagem, ajudando o governo, ainda temos como selecionar essa ravina. Temos aqui uma quantidade de solo, temos aqui uma floresta bem ampla. O senhor jornalista é também engenheiro civil. Sabe que esta ravina, para ser comatada, podemos trabalhar com esse solo e trabalhar com os materiais apropriados. Que são árvores para fazer os tanques. Então, ainda temos uma pequena solução. É pegarmos um bom patrocinador, um empresário local, ajudarmos com uma bulldoze, passar por detrás dessa montanha para fazer uma via alternativa para nossas famílias não passarem situações por motivo dessa ravina. E a área técnica e matar essa ravina. Porque o problema dessa ravina está ali, identificado, está ali onde vem a água. Pois. Está aqui a linha da água. Está ali. Quem trava a água é essa montanha. Então vamos lá por trás para ver o que é que se passa, para desviar a mesma ou por detrás da montanha e tentamos ver um problema, uma solução para comatar. Isso são gastos do Estado, isso é dispendioso. Mas as empresas que construíram as estradas tinham que ter acautelado essas situações. Aqui tinha que ter uma ponte, nem se for um ponteiro com anilhas, com anilhas, dava para suportar essa água toda. Agora imagino, a empresa construtora fez o projeto e sabia que ali é uma caixa d'água, vamos assim considerar, é uma passagem de águas fluviais e pronto, aconteceu o que não esperava. Afinal de tudo temos esse resultado que ninguém quer ver. Não, isto mesmo é preocupante. Imagina essa ravina aonde vai parar. Daqui a mais Porque ela vai continuar, se não se fizer um trabalho para estancar a mesma, vai continuar até chegar a outros níveis. Temos que preparar agora para aquele solo, vir fazer um tratamento nessa zona para não cortar a via de acesso de comunicação à província do Luís. Muito bem. Wilson, vários outros assuntos têm alguma relação com o resultado que temos tido em termos das obras executadas. Olha, temos aqui uma outra imagem, por exemplo. É no mesmo local. Mesmo local. É no mesmo então local. Já cortou mesmo, já cortou... É a mesma ravina, só é um outro ângulo da imagem. Vê aqui a vala de contenção. Essa aqui é que drena as águas ao longo da estrada. Isso tem 1 metro. 1 metro de largura por 60 de altura. Quer dizer que a carga de água pode ser maior e isso não suporta. Aqui tinha que ter uma ponte, porque já sabemos que aqui vem água de uma zona, então tinha que ter uma ponte, nem que for com a O estudo dos solos também é muito importante quando da execução das obras. Sim. Muito bem. Sim. Então temos aqui são assuntos que vão, de certa forma, preocupando os técnicos ao nível nacional e também os próprios donos da obra. No caso de uma estrada, o governo é o dono da obra. Aqui recebeu porque também foi feita um mau preparação no aspecto do aterro, da quantidade só usaram solo vermelho e depois o asfalto. Portanto, não foram respeitadas as camadas. Sim, também é um dos motivos. Por isso é que cortou logo. Pois. Infelizmente. Então, Wilson, nós teremos mais momentos para as abordagens, últimas considerações, principalmente para o nosso caro cidadão que constrói sem solicitar à administração. Isso seria um bocadinho pesado, porque, repito, 50% das nossas construções são anárquicas e quero alertar agora ao nosso executivo, pode negociar com a população. No aspecto, quando digo pode negociar com a população, sensibilizar, passar ativistas, pessoas sensibilizadoras, os programas televisivos, as internets, podem ser um meio de comunicação para evitar as construções anárquicas. É uma via boa para sensibilizar as mesmas pessoas, para não termos construções anárquicas. Aconselhar os nossos irmãos, primos, amigos, e o povo angolano, no geral, que as construções anárquicas não nos beneficiam de nada, porque ao mesmo tempo vamos perdê-la toda. Após um bom investimento numa construção anárquica, podemos perder
tudo. Vimos casas de luxos que foram construídas em construções anárquicas e os próprios donos a chorar. Queremos agora saber se os donos não tiveram licenças, não tiveram autorização. Então a construção anárquica é de baixo nível ao alto nível. É para todo angolano, estrangeiros que residem no nosso país, em Luanda, como nas províncias dentro do interior de Angola. Não é uma via agradável, não é uma solução credível para apostar. Muito bem. Wilson Neto, obrigado pela presença e até a próxima ocasião. Muito obrigado, estou aqui ao seu dispor. Muito obrigado, Sr. Jornalista. Muito bem. Nós estamos concluídos nesta conversa. Queremos contar com o nosso caro telespectador com outras notícias ao longo desta manhã, porque iremos seguir para o nosso último bloco, onde passaremos o que temos ainda alinhado, assim como também iremos conhecer os destaques para o dia de hoje no Jornal de Angola e na edição O País, hoje 15 de abril de 2021. Até já.